Salve, salve pessoal! Estamos aqui para conversar com você sobre temas de atualidades. Rodrigo Barbati, os assuntos aí que vamos conversar estão dentro da esfera de temas de política internacional. Sempre lembrando a nossa preocupação em fazer esse contexto para você, alguns assuntos que tem cara de conhecimentos gerais, demanda um pouquinho de história e outros assuntos mais factuais, ou seja, o fato, né? Onde ocorreu tal evento, quem é o personagem. Então, dentro dessa perspectiva, poder trabalhar os temas com você de forma a transmitir o conteúdo de maneira objetiva. E quando, claro, pudermos demonstrar questões de provas ou questões elaboradas por nós num modelão aí de algumas provas, auxiliando sempre o seu estudo, a sua visualização. O interessante aqui é considerar o conteúdo sobre esses diferentes aspectos. Em cima dessa perspectiva, qual é o assunto que surge para nós aqui em termos de atualidades? Você vai observar, então, essas questões de política internacional. Lembrando para você que nós tivemos aí um começo de outubro agitado, né, em alguns cenários e, principalmente, a partir da segunda quinzena de outubro, a coisa ficou tensa num país da Europa, lá na França. Então você vai lembrar que já vinham ocorrendo algumas manifestações e elas foram destaque, então, no nosso conteúdo. Então, primeira coisa, qual é o nosso tema? Estamos falando aí de protestos na França, mas que protestos? Então, quem foram às ruas? Estudantes, sindicalistas, o que eles estavam protestando? Contra as reformas nas aposentadorias, propostas por quem? Pelo presidente Nicolas Sarkozy. É interessante lembrar, então, dessa questão como um tema pontual. E o Senado francês, ao aprovar as reformas, contrariou, então, os manifestantes. Bom, vale sempre lembrar detalhes dessa reforma que, basicamente, aumenta a idade mínima para aposentadoria integral. Então, a ideia é essa. Consequentemente, é interessante observar, você tem aí hoje a ideia da aposentadoria a partir dos 60 anos, que passou para 62, e para a aposentadoria integral, né, de 65 para 67. Quando essa questão ganha destaque, para nós guardar o número de anos, o que alterou, não, a essência aqui é o motivo das manifestações, porque as pessoas foram às ruas. Esse é um fenômeno, na verdade, que não se limita à França, vem ocorrendo na Europa. O modelão do bem-estar social desenvolvido aí na Europa aí por décadas e décadas vem se esgotando. Os custos disso se tornam elevados. Com a crise econômica, muitos governos tiveram que fazer reformas. E o exemplo da França, que é algo impopular, o governo francês decidiu avançar um pouquinho nas questões relacionadas às aposentadorias. Isso gerou grande contrariedade à população. E nós tivemos exemplos também de reformas aqui no Brasil, no sistema previdenciário, que também trouxeram contrariedade. Então, no caso da França, houve uma radicalidade, aí os manifestantes tomaram as ruas, protestos violentos, etc. Mas é isso que interessa. Protestos na França pelo que mesmo? Pelas reformas na Previdência. Então, as aposentadorias, alteração de datas, etc. É óbvio que sempre há uma preocupação de entender o processo de forma mais abrangente. Então, observe. Além dessa mudança, é claro, né, das ruas, é óbvio que o governo vai sempre alegar, né, que nós temos mais gastos por um detalhe importante, conter os gastos do governo com a Previdência. Sim, isso é um tema também no Brasil. É óbvio que se fala, olha, como as pessoas vivem mais e a natalidade cai, o governo gasta mais com o pagamento das aposentadorias e pensões. Então é óbvio que o que acontece aí é um conjunto de fatores da crise econômica e dos problemas, vamos dizer assim, ligados às mudanças no perfil demográfico. Pessoas vendo mais e tendo menos filhos. É óbvio também que é um outro elemento importante, né? A crise econômica na Europa acelerando o processo. Como você pôde observar, outros países também estão discutindo, né, mudanças e cortando gastos, benefícios, exemplos de países como a Espanha, a Itália, a Grécia, a Alemanha e a própria Inglaterra, ou melhor dizendo, o Reino Unido, também adotaram medidas de cortes nos seus gastos na área social. É óbvio, volto a insistir, que o tema central é a França, mas para que você possa lembrar que o assunto, né, ganha algum destaque, é interessante observar. Por quê? Porque justamente os estudantes e sindicalistas, trabalhadores em geral, fizeram grandes protestos contra o governo francês.
Esse assunto ele tem alguns desdobramentos, é claro, porque é uma onda de mudanças na Europa necessariamente voltadas para os ajustes econômicos para enfrentamento da crise. A situação é delicada, principalmente na Europa. Você vai lembrar que Estados Unidos, Europa e o Japão foram aqueles que mais sentiram os efeitos da crise econômica. E, consequentemente, no caso europeu, as alternativas aí, a curto e médio prazo são ruins. Então, os governos europeus estão sendo pressionados a tomar medidas para conter a crise. Essa é a ideia. Mas a crise já não passou e os seus efeitos? Você tem aí o aumento do desemprego, por exemplo, a queda das atividades econômicas. É óbvio que tem outros fatores importantes também. A concorrência da China é algo brutal, que tem que ser considerado como um fator significativo, trazendo dificuldades para essa realidade, onde a Europa tem pouco a oferecer, tendo em vista a grande força hoje da economia chinesa. Então são alguns elementos que possam ser trabalhados, colocados aí nesse contexto sobre a atividade econômica e sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento, e isso que interessa para nós, desse processo na Europa, que, volto a dizer, não é novo e também não está concluído, hein? Devemos ter mais insatisfação porque mudanças ocorrerão em outros países. A realidade da abundância de grandes recursos levou, claro, a um aumento das demandas sociais. E a Europa hoje tem que repensar isso. E medidas impopulares acabam surgindo nesse contexto. Consequentemente, é interessante destacar um outro aspecto aí quando você fala, né, do caso da França e da própria Europa. O grande debate sobre o tema, né, essa questão da crise do estado do bem-estar social. Consequentemente, né, essas mudanças que estão ocorrendo tornam a população mais resistente e mais reticente. Principalmente, é interessante lembrar, no caso do presidente Sarkozy, ele decidiu enfrentar essas questões, né, e foi aí bateu de frente com o movimento sindical e principalmente estudantes, justamente, que apoiaram greves e paralisações e manifestações nas ruas de Paris. Então fica essa referência e o governo teve êxito ao aprovar o projeto, mas a população permanece insatisfeita. Então são algumas questões para serem observadas. Aí é uma pergunta mais pontual. Que motivos teriam levado a esses protestos na Europa? Então fica para você aí uma referência. Outra coisa interessante, já que falamos de protesto, vamos aproveitar esse contexto da Europa e falar de um outro protesto ocorrido num outro lugar. Agora nós vamos trabalhar um paralelo do outro lado do Atlântico. Vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos? Também tivemos protestos nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha lá. Você deve ter observado, a imprensa falou um pouquinho sobre esse movimento chamado movimento Tea Party. A festa do chá Sim, a festa do chá tem a ver com um evento que ocorreu lá atrás, no século XVIII, quando então colonos americanos protestaram contra a Inglaterra jogando chá no mar, em função do aumento de impostos. É aquela história, né? A ideia de desobediência civil e alguns elementos. Agora, esse do século XXI ganhou um outro destaque. Tem um caráter eleitoral, tem um papel importante, teve um papel importante nas eleições americanas. Mas, basicamente, qual é o motivo, qual seria a característica desse movimento chamado Tea Party? É aquela história. Protestar contra o governo, cada vez mais gastador. Então é aquela história, questionando os gastos do governo. O cidadão que reclama por pagar muitos impostos e questiona os gastos desses recursos. Então o movimento tem essa relação. A nossa preocupação é só não confundir, o contexto histórico, lá do século XVIII, quando os colonos protestaram e serviu como uma referência para a Guerra de Independência, a Revolução Americana, e o movimento hoje, que acabou sendo canalizado numa onda de protestos contra o governo Obama e a questão dos impostos. Então, a questão tributária teve um peso aí significativo. É interessante, dentro dessa perspectiva, você também lembrar, como referência sobre esse tema, a questão e a grande preocupação que mesmo que se diga, mas o governo tomou medidas para reerguer a economia, a reclamação é a reação contra esses pacotes de ajuda para reerguer a economia. Principalmente, o que incomoda
isso pode ter sido aí um fato interessante, é gastar dinheiro público para salvar o sistema financeiro. Mal gerido ou gerido com interesses dúbios. Essas polêmicas, né? Lembrar, o governo gastou para salvar o sistema financeiro, porém gerou grandes déficits públicos, ocasionando o quê? Mais custos, mais ônus para o cidadão, que acaba pagando a conta. Então, mesmo justifique, olha, tinha que fazer alguma coisa para salvar o sistema financeiro, o cidadão não engoliu essa questão e questiona o governo por esses gastos. É interessante observar essa questão aí como referência. E o reflexo disso se deu aonde? Aí o slide na sequência vai explicar. O efeito é que esse movimento foi canalizado para alguns candidatos de oposição ao governo Obama. Resultado, o governo Obama levou uma grande surra nas eleições legislativas, realizadas também em outubro. Então, observe na sequência, o assunto complementa a questão anterior. As eleições nos Estados Unidos, fica como referência para você, o que acabou dando um grande apoio, olha, candidatos conservadores, né, onda contra o presidente Obama. Consequentemente, o que aconteceu? O Partido Republicano ficou com a maioria na Câmara. E, apesar dos democratas manterem a maioria no Senado, é sempre interessante lembrar que os republicanos retomaram o controle sobre a Câmara Federal, trazendo aí dores de cabeça para o nosso amigo Obama. Além disso, 14 governadores foram eleitos pelos republicanos nessa onda de protestos contra o governo Obama, que tem aí a sua onda de popularidade. Os resultados saíram aí no começo de novembro e revelaram justamente essa questão. O presidente Obama foi o grande derrotado nas eleições americanas. Então fica um complemento desse processo para que você possa visualizar e entender como o assunto poderia ser abordado. Isso fica uma consequência da outra. Movimentos contra o governo. Em outubro, no processo eleitoral outubro-novembro, né, onde ele se concentra, o que acabou acontecendo, o presidente Obama foi o grande derrotado, os republicanos saíram vitoriosos nesse cenário. Fica essa referência, um complemento aí de temas que possam auxiliar. Outra coisa interessante nesse tipo de questão é sempre observar o sistema americano, né, tem algumas características que a gente tem que destacar. Apesar de termos aí outros candidatos independentes, basicamente, dois grandes partidos, né, constroem a realidade política dentro do cenário americano, o Partido Republicano e o Partido Democrata. O presidente Obama, do Partido Democrata, foi o grande derrotado nas eleições legislativas e também para os governos estaduais. Aí, no caso dos Estados Unidos, várias eleições foram vencidas por candidatos da oposição. E muitos desses candidatos foram apoiados por essa turma aí desse movimento do Tea Party, então juntando as coisas para que você possa visualizar o contexto. Tá bom? Não temos, como os temas são muito recentes, não temos uma pergunta de prova sobre isso, mas também elaboramos um exercício para ilustrar para você um exemplo ou uma referência, imaginando aí que o avaliador fizesse essa pergunta. Em outubro deste ano, as ruas da França foram tomadas por estudantes sindicalistas que protestaram contra as reformas propostas pelo presidente Nicolas Sarkozy. O motivo principal seria o quê? As mudanças nas aposentadorias. É isso. Não foi reforma no sistema educacional, nem no eleitoral, nem no sistema financeiro, nem corte de subsídios. A questão central é as mudanças nas aposentadorias. Então, para ilustrar para você um exemplo como esse avaliador poderia trabalhar o tema, ficando como referência a esses assuntos. Tá bom, pessoal? Fica aí o exemplo para você, dois assuntos que se complementam, aí, protestos na França, em Europa, protestos nos Estados Unidos e a questão eleitoral americana, temas para que você possa observar, temas de política internacional. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos, até a próxima.